Agora, Filho, e glória ao Espírito Santo de Deus, né? Pai, Senhor, irmãos, gostaria de pedir os irmãos a abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 3, por gentileza. João 3. Amém? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Repete comigo, por favor. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No reino de Deus. Amém. Vamos lá. Senhor, nessa hora nós entramos diante da sua presença por mais uma vez. Então, que a paz possa falar aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Que em tudo aquilo que for ministrado aqui nessa hora, o Pai, venha ser da parte do Senhor. Que eu venha, Senhor, diminuir e a sua graça, Senhor, falar aos nossos ouvidos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. A palavra de Deus aqui nos mostra um homem, um estudioso, alguém que já estudava o Velho Testamento, alguém que conhecia as promessas que estavam escritas ali, aquele que conhecia que viria o Messias. E quando nós lemos João, no começo de João, fala do Verbo, que o Verbo se fez carne. E aqui nós falamos de um estudioso. Então nós estamos falando, desde o começo do capítulo, já vinha nos levando que uma hora ia aparecer um homem dotado da letra, um homem que conhecia aquilo que ele tinha estudado. E quando a palavra fala que Nicodemo foi à noite falar com Jesus, nós podemos ter vários pensamentos acerca disso. Um, que ele não tinha coragem para falar com Jesus durante o dia, ou outro que nós podemos trazer de uma forma mais profética, uma forma que nos alcance nos dias de hoje. Porque hoje nós vivemos o período da noite, nós vivemos a última hora, porque Jesus está voltando. Nós vivemos o período próximo ao retornar de Cristo. É o que nós estamos vivendo hoje. Quando nós, independente se viemos de berço ou no decorrer das nossas vidas, nós encontramos com Cristo, todos nós convertemos nessa última hora, convertemos durante a noite, convertemos nesse período. Mas também nós não podemos deixar de ver que faltou um pouco de coragem, sim, de Nicodemo para romper aquilo que era a sua cultura, por ele ser um fariseu. Então ele estava ali rodeado por uma cultura que habitava naquele período. Então Nicodemo chega diante de Jesus Cristo. E o que faz Nicodemo chegar até Cristo é uma rede de testemunho que cercava Jesus Cristo. Um testemunho ali no meio de Nicodemo, onde falava muito mal de Jesus, falava que Jesus era um homem que se achava, um homem herege, um homem que era usado pelas forças malignas. E um outro testemunho que mostravam as bênçãos que eram executadas através da mão de Jesus.
Então aqui nós vemos um ponto positivo de Nicodemos, que foi um homem que foi procurar achar qual daquelas duas direções era uma verdade, assim como cada um de nós fizemos um dia, onde nós procuramos ir atrás de Cristo Jesus, onde nós procuramos ir encontrar com Cristo. E naquele período, quando Nicodemos chega e fala com Cristo, a primeira resposta que Jesus lhe dá é mediante a salvação. Ele fala com Nicodemos daquilo que era necessário ao homem fazer, que era morrer. Era negar aquilo que é entregado do mundo para a vida dele. Era ele se negar a absorver aquilo que o mundo tinha, negar tudo aquilo que até ali ele carregava. E a partir dali ter uma nova vida. E algumas religiões, elas tentam colocar que esse nascer de novo é uma outra vida carnal, mas só que Jesus, logo a mais, ele já rebate isso, falando que ele não estava falando de morrer de uma vida, você perder a sua vida, mas sim de um meio espiritual, em você largar tudo aquilo que um dia passou por você e ser alguém diferente, e ser uma pessoa nova, ser um filho de Deus, ser alguém dotado do Espírito Santo de Deus. Então, Nicodemos, ele ouve tudo aquilo que Jesus tinha a dizer para ele. E o mais interessante, que quando nós vemos Jesus falando com ele, falando com Nicodemos, explicando a ele, a palavra não nos mostra uma grande reação na parte de Nicodemos, não mostra que ali ele foi quebrantado de uma forma imediata, não mostra que naquele período ele se arrependeu do seu caminho, que ele se prostrou em joelhos, adorou, levantou as mãos. Porque quando nós estamos ali no lugar de Jesus Cristo e somos um evangelista, quando nós evangelizamos alguém, o que nós esperamos é que aquela pessoa, naquele momento, ela entenda que ela está andando num caminho que não foi feito para ela, que ela está fazendo conforme Deus não quer. E naquele momento, nós esperamos que haja ali uma conversão. Mas nem sempre isso acontece. No meu caso mesmo, eu nasci em berço evangélico, chegou a hora aí que eu fui por aí, e eu saí da graça. O que me fez querer retornar foi um amigo meu. Ele me chamava para ir na igreja, ele falava, vamos lá, pastor Domingos, é legal. Eu falei, eu vou sim. Aí ele ficou me chamando por 6 meses. Aí um dia ele passou perto de mim, chamou a galera toda, ele me chamou. Falou assim, eu não vou chamar o Natanael não, o Natanael não vai, ele é mentiroso, aquilo já me deixou nervosão, já fiquei estressado. Então eu falei, não, então agora eu vou. O cara falou que eu sou mentiroso, eu não gosto que me chame de mentiroso, então eu vou lá. Então, fui, mas demorou 6 meses, sendo que eu já conhecia aquilo que Jesus Cristo fazia, quão grande era Jesus Cristo. Então, quando nós paramos para analisar uma pessoa que nem conhece, pode ser que seja mais rápido, mas pode ser que demore um pouco mais. Mas só que nós temos que fazer o quê? Lançar a semente. Que a palavra de Deus fala que nós temos que falar, que nós temos que pregar, que nós temos que levar o Evangelho. Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem faz a obra acontecer, quem faz florescer é o Espírito Santo, por intermédio da nossa oração, por intermédio de nós evangelizar. Nós somos os instrumentos de Jesus. Nós hoje empenhamos aquilo que Jesus fez na sua época que ele estava vivo. Então nós somos o espelho de Cristo. A palavra, nós por muitas vezes falamos, não me copia não, porque eu só falho. Mas só que nós temos que vestir em nós a veste de servo e falar que imite a mim, porque eu sou imitador de Cristo. Porque as pessoas, quando elas olham para nós, elas não estão olhando para uma pessoa isolada, ela olha para você e vê a igreja. Então as suas atitudes, elas refletem não só você, mas a igreja como um todo. Por isso nós temos que ser um corpo. Porque naquilo que eu só falho, naquilo que para mim é mais difícil de mudar,
compartilhar aquilo que às vezes eu nem vejo, que eu não consigo, que eu faço. O meu irmão está do meu lado, que me ajuda todo dia, ele chega a mim e fala comigo, me ajuda na oração. Eu tenho um grave defeito, é de não me olhar. Eu não olho para as coisas que eu faço. Já pedi a Deus para ele trocar os meus olhos, para eu poder ver os meus erros. A minha sorte é que eu tenho uma esposa muito detalhista, então ela me detalha meus erros, tudo, fala de que eu estou errado, do que eu tenho que mudar, e isso me faz crescer, isso me faz mudar, isso me faz transformar, isso me faz chegar mais perto de Deus. Mas a primeira atitude é nossa. Independente da hora que nós dermos esse passo, o passo é nosso. E quando nós dermos esse passo, independente da hora, Deus ele vai falar, esperando para falar os nossos Deus. E Nicodemos, quando ele sai da presença de Jesus Cristo, nós podemos assemelhar a saída dele àquele jovem rico. Porque no momento que o jovem rico ele chega, perguntando a Jesus o que ele tinha que fazer e tal, Jesus fala para ele o que era para ele fazer e ele sai. Ele não pergunta mais nada e vai embora. Mas só que Nicodemos ele faz umas indagações, ele pergunta ao Senhor e sai. Então quando nós vemos essas duas pessoas saindo de frente de Jesus Cristo e não lemos o decorrer, que depois tem uma história onde ele aparece algumas vezes, nós achamos que não adiantou, que foi um tiro dentro d'água, que foi frustrado o tempo que Jesus Cristo perdeu com aquela pessoa. Mas nunca é. Nunca acha que o tempo que você perde falando com alguém, o tempo que você se coloca aos pés de Jesus, é um tempo que você está perdendo, é um tempo que você está ganhando, é um tempo onde a sua intimidade com Ele está aumentando, onde você está se relacionando um pouco melhor com Cristo. Então Nicodemos sai. Quando Nicodemos sai da presença de Jesus Cristo, essa foi a última vez que Nicodemos viu Jesus Cristo com vida. Depois disso, não houve nenhuma outra vez na Bíblia falando do encontro que Nicodemos teve com Jesus Cristo. Então, quando nós paramos para analisar o decorrer da vida de Nicodemos, nós podemos crer que não foi um tempo perdido. Que por mais que foi um tempo onde ele não teve uma grande expressão aos nossos olhos, foi um tempo que ele teve com Cristo que mudou toda a vida de Nicodemos. Tudo aquilo que havia em Nicodemos, agora existia ali uma planta e ela estava crescendo. Ali existia dentro dele algo que Jesus plantou mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver. Jesus, ele planta a semente quando nós falamos do altar do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós falamos com alguém do nosso lado, falamos para alguém que é nosso amigo, do nosso círculo de amigos, quando nós falamos onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, quando nós fazemos a diferença ali, mesmo que a gente ache que é pouco, nós podemos ter certeza de alguma coisa, que nós estamos plantando uma semente, que nós estamos fazendo o ID que Jesus Cristo nos mandou fazer, que é pregar o Evangelho do Senhor. Porque a nossa vida é um testemunho vivo daquilo que nós pregamos, daquilo que nós vivemos, que é o Evangelho. A próxima vez que a Bíblia fala acerca de Nicodemos é quando eles estão tentando prender Jesus Cristo, quando eles estão indo buscar Jesus Cristo e aqueles que foram prender Jesus Cristo regressaram sem ele. E há uma comoção em meio aos judeus ali, falam, por que vocês não trouxeram? E eles falam que Jesus Cristo falava de uma forma que ninguém falava. Jesus Cristo vivia de uma forma que ninguém vivia. E assim somos nós. Porque aquilo que nós falamos vem de Deus. A forma que nós vivemos é porque Deus quer que nós façamos desse jeito. Nós somos diferentes porque Deus nos escolheu. Porque Deus rege as nossas vidas. Porque Deus nos transformou, meus irmãos. Então, nós temos que pegar sempre mesmo, a todo momento, levar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, viver o amor de Deus. Nós sabemos que nós somos homens, que nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos momentos de raiva, nossos momentos de ira, os nossos momentos, porque somos humanos.
Mas isso não nos desmerece, porque nós reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que precisamos de Deus, reconhecemos que Deus, Ele é poderoso nas nossas vidas. E quando eu paro para analisar Deus, o louvor agora está sendo cantando, que fala que da bondade dele, que fala que ele é bom, nós vemos a sua bondade no começo de João, capítulo 1, quando ele fala que o verbo veio, e depois ele fala em João 3,16 do amor dele tão grande, que deu o seu filho. O seu filho é a palavra dele. A palavra dele nós podemos atribuir ao verbo que ele mandou para viver conosco. Então quando a gente fala que ele mandou o verbo, ele queria mostrar para nós o agir dele nas nossas vidas. Porque quando nós colocamos o verbo em uma frase, nós queremos que ela tenha uma ação. Nós queremos que ela venha ter um peso maior. Então quando Deus ele coloca o verbo nas nossas vidas, ele estava agindo, não só falando que amava nós, mas agindo por intermédio da crucificação do seu filho. Por intermédio do sangue de Jesus Cristo que desceu por mim e por você. Pessoas que ainda nem existiam, pessoas que ainda iriam existir 2000 anos depois da sua crucificação. E ele morreu por mim e por você. Por causa de nós. Eu, quando era mais jovem, há uns 14 anos atrás, eu falava que se eu fosse Jesus Cristo, eu não voltava. Me cuspiram, me bateram, me crucificaram, depois eu vou voltar pelo reino do povo. Por isso que o amor de Deus ele vai além de qualquer coisa que a gente pode pensar, pode imaginar. Porque eu não voltaria. E eu não mandaria a minha filha por qualquer outra pessoa. E ele mandou o filho dele por mim e por você. Amém. Ele nos deixou um ordenamento que é levar a palavra dele, que é levar o Espírito Santo. Nós viemos aos cultos para ter a comunhão, para fazer parte do corpo, para receber mais instrução, para sairmos e lutarmos, porque nós fazemos parte do exército. Aleluia. Nós vivemos em meio a esse mundo, não para andar junto com o mundo, não para conformar com aquilo com o mundo, não para conseguir fazer um meio termo entre o mundo e o nosso querer viver entre Cristo, mas para negar aquilo que o mundo emprega, para negar aquilo que o mundo faz, para negar a todo momento o peso do mundo nas nossas vidas. Porque a nossa carne, ela não converte. Por mais que a gente desceu as águas, pediu perdão ao Senhor de tudo que a gente fizemos, enjaulamos ali o leão, ele continua vivendo próximo de nós. Ele continua vivendo, ou melhor, junto de nós. Porque a todo momento, a toda atitude que nós tomamos, é um alimento que nós damos para o Espírito de Deus que habita nas nossas vidas, ou para a nossa carne, que também habita dentro das nossas vidas. Nós vivemos guerreando, dia após dia, lutando, dia após dia, para não ser sucumbido em meio às lutas, em meio às trevas. Então, quando nós paramos para pensar, paramos para analisar, Nicodemos ali naquele momento, quando ele foi à noite procurar Jesus Cristo, ele tinha muito a perder, que ele pensou. Então ele foi à noite. Ele era alguém importante na sinagoga, ele era alguém que dava ensinamentos. Então, se alguém visse ele indo de dia encontrar com Cristo, ele tinha muito a perder. Então ele preferiu ir à noite, que para ele era mais fácil, para ele era mais cômodo, para ele era melhor. Mas nós não podemos ver desse jeito. Nós temos que a todo momento tentar ver com os olhos de Cristo, tentar imaginar qual é a melhor opção. Pedir para Deus: Senhor, fala comigo, eu quero fazer isso, me abolaram ali, estou bravo, mas o que eu devo fazer? O que eu posso fazer? Porque o que está dentro de mim quer brigar, o que está dentro de mim quer mentir, o que está dentro de mim quer me fazer errar. Eu não quero. Eu preciso que o Senhor me ajude.
parece uma epifania. Poxa, você vai parar todo momento que você tem para orar? A gente pensa em várias coisas e de uma forma instantânea. A oração tem que ser algo instantâneo dentro de nós também. Tem que ser algo que nós temos que ali, um músculo que a gente tem que a todo momento estar forçando ele. Porque senão a gente não ora. Se a gente não forçar, a gente não lê. Pelo menos eu estou falando isso de mim. Se eu não parar e falar assim, ó, cara, tu tem que ler, rapaz. Eu não vou ler, vou fazer outras coisas. Quando eu entrei na igreja, eu lia vários livros, lia um montão de mangá, via um montão de coisa legendada, mas quando eu ia parar para ler a Bíblia, eu estava com sono. Aí se eu parasse de ler a Bíblia, fosse ler outros livros, eu não tinha sono. Se eu fosse ver alguma coisa de Deus, eu não queria ver, tinha outra coisa para fazer. Por quê? O que eu tinha alimentado, que estava mais forte em mim, era a minha carne. Então, eu sucumbia ao desejo da minha carne e não conseguia sucumbir ao desejo da parte de Deus. E a Juliana, ela tem muito nisso, porque ela me ajudou a ver que eu precisava de ler, ela me ajudou a olhar para mim e ver que eu não era crente nenhum. Eu só falava que era crente, mas só que eu não era crente nenhum, eu precisava de ler. Eu nem sabia o que eu estava falava umas coisas que não tinha nada a ver, porque eu escutava muita gente falando, via muita pregação, aí juntava tudo com louvor, então eu falava um montão de coisa. Mas quando eu chegava para ler, eu nem sei de onde eu tirei aquilo. Então a gente precisa de ler, a gente precisa de aprofundar na palavra de Deus. Nicodemos conhecia muito, sabia muito. Então quando Jesus Cristo veio, Jesus Cristo só acrescentou aquilo que faltava em Nicodemos. E ele foi. Então, quando o povo foi buscar Jesus naquela época e não trouxeram ele, os mestres, assim como Nicodemos, falaram: por que vocês não trouxeram? Vocês são adeptos a esse Cristo? Aí Nicodemos diz que se agora eles estavam julgando o homem sem ouvir aquilo que eles tinham a dizer, algo muito pequeno, que Nicodemos podia ter feito um pouco mais, mas só que aí nós podemos ver que ele defendeu a Cristo em meio aos seus. Nós podemos ver que naquele momento um pouquinho já estava crescendo dentro de Nicodemos. Isso acontece às vezes no nosso local de trabalho, às vezes onde nós estudamos, quando as pessoas elas ficam olhando muito para nós, elas veem o nosso testemunho, e quando elas estão em dificuldade, algumas vezes elas pedem para nós: poxa, ora para mim lá, leva o nome da minha família lá. Ainda mais quando é ano novo, alguma pessoa está sofrendo algum problema. Ano novo, sempre junto com a galera e fala assim: poxa, ora para nós lá, faz isso para nós lá. Então, quando a pessoa chega a te pedir algum tipo desses favores, é porque o mundo reconheceu que você não faz parte dele. O mundo reconheceu que precisou de alguém que é filho do Deus vivo, alguém que serve ao Deus vivo poderoso para fazer algo nas vidas. E isso tem que acontecer. As pessoas têm que olhar para nós, igual quando foi com Moisés. Moisés ele desceu do monte e brilhava o seu rosto, porque ele estava cheio do Espírito Santo. O nosso rosto tem que brilhar. Mas estou falando que as nossas atitudes, elas não podem ser iguais ao do mundo. A nossa vida, ela tem que ser diferente. Quando alguém olhar para você já está vendo, e um colega seu que não é cristão, eles têm que saber que vocês dois não são iguais, que existe uma diferença, e te perguntar o que você faz que te deixa ser alguém diferente. O seu testemunho tem que falar antes mesmo dos seus lábios falar. E com relação a isso, quanto maior for o seu testemunho, mais as pessoas vão estar de olho em você, esperando algum vacilo seu ou algum ajuste. Porque quando nós vivemos uma vida diferente, os olhos eles voltam para nós. Porque as pessoas elas sentem sede. Todo mundo tem sede. Todo mundo tem uma lacuna que só pode ser preenchida por Deus. Amém. Elas tentam preencher, às vezes, com droga, com bebida, com os seus vícios, com videogame, tudo aquilo que te dá uma sensação de prazer, que te dá uma sensação de conforto, tudo aquilo que
te faz se sentir realizado. Eu, no meu tempo, que estava fora, o que me realizava eram os esportes. Eu adorava as pessoas gritando meu nome, falavam que eu jogava muito, que eu era bom naquilo que eu fazia, aquilo me enchia, que eu ficava, é eu mesmo, sou eu que faço. Mas quando eu voltei, eu tive um choque de que eu não sou nada, que eu não faço nada, que quem faz é Deus. A minha necessidade de ter uma torcida me alvejando e gritando por mim acabou. Porque hoje eu faço parte da torcida. Aleluia! Hoje eu grito, Jesus Cristo é o meu Salvador. Jesus Cristo pode mudar. Jesus Cristo transforma. Jesus Cristo faz. Então é isso que nós fazemos quando nós entramos nessa porta. Nós levantamos a bandeira do Evangelho. Nós levantamos e dizemos que nós somos servos do Deus vivo. Que Deus é o Deus que pode mudar. E aí, algumas vezes nós encontramos problemas em nós que a gente passa anos e anos tentando mudar, não consegue. Às vezes pode ser Deus que não quer mudar, ou às vezes nos falta um ajudador em oração. Alguém que possa pegar junto conosco e orar pelo nosso problema, que a gente possa dividir. Poxa, estou passando por isso. Ora comigo. Eu preciso da sua ajuda. Vem aqui. Seja meu ajudador, por favor. Porque às vezes a gente está carente de uma ajuda. Foi até o que a dona Maria falou para mim assim que eu comecei a vir aqui. Ela falou que eu precisava de alguém que pudesse orar comigo, alguém que eu pudesse dividir. Porque eu sempre fui muito fechado naquilo que eu tinha que falar. Dividia nada com ninguém. Porque eu achei que uma vez dividir, aí me sacanearam, eu fiquei estressado por anos por causa disso, que eu queria dividir nem com a minha esposa. E hoje é diferente. Hoje, quando eu não estou legal, eu falo, mas ó, eu meio esquisitão. Por favor. A gente precisa de abaixar o nosso ego, quebrar a nossa carne, fazer a vontade de Deus. Amém. Porque se Ele escolheu a nós, se Ele chamou a nós, é porque a gente é especial para Ele. Quando a gente pega para analisar a evolução do homem e a história, qual o rei que sentava junto do povo, estava com o povo 24 horas por dia, a atender o povo com amor, porque chamava o povo de filho? Nunca existiu, mas nós conhecemos esse rei. Nós tivemos esse privilégio de ser chamados por Ele e hoje ser filhos dele. E quando nós olhamos a última parte que Nicodemos aparece na Bíblia, é logo depois que Jesus Cristo morreu. Ele vai lá levar os incensos. Então a gente não vê assim ali igual Nicodemos tentar ir atrás de Jesus quando for tarde. Porque Ele está voltando. Ele está vindo. Que nós, a todo momento, possamos pedir a Deus que Ele possa nos perdoar, nos lavar, nos transformar, para que quando Ele vier naquele grande dia, quando a trombeta soar, a gente olhar para a eternidade e poder ver Deus, que a gente possa ter sorrisos, porque a gente viveu uma vida conforme a vontade dele. Que a gente conseguiu seguir aquilo que Ele pediu, que a gente utilizou os talentos que Ele nos deu, que nós não negligenciamos aquilo que Deus colocou na nossa vida. A gente sabe aquilo que nós temos ali, as nossas qualidades que Ele nos deu. Eu sempre fui te falar, sempre consegui falar em meio às multidões, então meus colegas, então eu nunca tive vergonha. Mas quando foi a primeira vez que eu me ministrar, eu tive vergonha. Então o meu talento era para o mundo. Não era para o mundo, era para Deus. Amém. E hoje, quando eu subo para falar de Deus, é porque Ele falou primeiro comigo. Essa palavra que eu estou trazendo hoje é para a minha vida. Porque nenhum de nós sabe a hora que Ele vai vir. Não sabemos, mas nós sabemos de uma coisa, que Ele requer de nós a santidade. Que Ele requer de nós entrega. Verdade. Que Ele, não é que Ele precisa, mas só que a gente é a criatura dele. Ele nos criou para louvar. Ele nos criou
para adorar. Então, quando você estiver em meio ao louvor, dê o seu melhor. Aleluia. Glória a Porque o Deus. louvor é a sua oportunidade de entregar ao Rei dos Reis a sua adoração. Amém, Jesus. Ele te criou para louvar. Então louve. Não estou falando de você ser uma voz bonita, mas o seu coração tem que estar louvando. Você tem que estar levando a Ele sem se importar com quem está ao seu lado. Leve a Deus a sua adoração. Glória a Jesus. Amém. Leve ao Senhor. Na hora da palavra, ouça com atenção, sim. Pegue aquilo que foi dito. Chega em casa, pesquisa para ver se o pregador está falando uma doideira, se é Bíblia que está sendo falada, se é Bíblia que está sendo ministrada. Porque Ele vai vir. É certo. Não tem jeito. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. Eu ouvi isso hoje. É verdade. Todo caminho leva a Deus mesmo. Porque você vai morrer. Você vai chegar de frente a Deus. Mas só existe um caminho que te leva à salvação. Que é Jesus Cristo. Só existe uma razão para o nosso viver. E essa razão é morar nas moradas que Ele está fazendo para nós. Porque Ele nos disse isso. Que Ele ia fazer morada para os nossos filhos. Que nós possamos guardar isso no coração. Que nós possamos a todo momento pedir ao Senhor renovo. Pedir ao Senhor a mudança. Pedir ao Senhor a transformação. Nesses últimos 12 anos, o Senhor me ajudou a mudar muita coisa. Eu mudei bastante, mas tem muita coisa ainda que eu quero, que eu preciso mudar, eu quero que Ele me transforme ainda. Mas eu glorifico. Porque se não fosse o Senhor, eu não estava vivo mais. Eu brigava muito, então lá em Santa Cruz vocês devem conhecer o Perroxo. Todo mundo fala muito mal do Perroxo. Aí no Perroxo eu brigava demais. Brigava, batia nos outros, brigava com 6, 7 pessoas, eu brigava, caía pro chão, não tinha problema, lutava. Que Deus tinha me dado uma carcaça muito boa. Então, ainda mais treinado para brigar. Por quê? O inimigo queria me usar. Deus queria me usar. Eu ouvia a minha carne. Então eu brigava, me cresci no meio daquela brigaiada. E depois disso, quando eu entrei no pastor Leni, mudei o meu jeito de viver. Muitos daqueles caras que um dia eu briguei, que me conheceram em meio à loucura, eles viram que eu tinha mudado. Glória a Deus. Viram que não era só por força, mas era porque existia algo dentro de mim que naquela época não tinha. Por mais que minha mãe era serva, a minha mãe era serva. Eu não era. Ela orava comigo, pelo meu irmão, pela minha irmã. E hoje, graças a Deus, nós três servimos ao Senhor. E essa palavra está falando muito comigo, porque por um tempo eu desisti de pregar com meu pai, porque a gente fala com ele de Deus, ele fala que ele é forte o suficiente. E eu achava que tinha que acontecer rápido. Mas só que com Nicodemos não foi rápido. Então, com meu pai pode ser que não seja rápido, mas eu sei que ele vai converter. Amém. Eu sei que vai mudar. Eu sei que ele um dia vai vir cá, dar o testemunho dele, falar Amém, que Jesus. Glória a ele Deus. reconhece o Senhor. Aleluia. Eu não vou parar. Na época eu tinha parado mesmo, tinha desistido. Então, ontem, quando Deus me deu essa palavra, quando Deus me deu a palavra, que eu tinha outra coisa, Ele me deu essa para trazer, eu lembrei do meu pai, que eu não posso parar de querer o melhor para a vida dele. Amém. Porque Jesus Cristo está voltando. Ele me ensinou muito. Então que eu possa ensinar pelo menos isso para ele. Que Deus é o Salvador. Amém. Amém? E eu agradeço a Deus por Glória a ter Jesus. dado. Amém. Amém, querido? É o que eu falei, né, Paulinho? Tem que manter os velhos homens presos, né? Esse velho homem não pode voltar, não. Amém?
Tem um monte de gente brava aí nessa igreja, rapaz. Amém, igreja? Não, graças a Deus, mandamos com Jesus. Jesus está operando, né? E deixa esses velhos homens tudo para lá, né? Porque misericórdia. Glória a Deus, irmão. Eles falam isso aí, mas acho que é mentira. Eles falam isso aí, eles falavam isso aí, mas acho que é mentira. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer por este culto abençoado, amém? Mas na verdade, é igual ao alcoolismo. O alcoolismo, eu sempre falo o seguinte, o alcoolismo ele não tem cura, amém? O tabagismo ele não tem cura. Porque se eu pegar um cigarro pela metade hoje e fumar, eu volto a fumar. Se eu pegar um copinho de cerveja pela metade e tomar aquele copo, eu queria tomar outro, uma garrafa, uma caixa. Então, a gente vence o alcoolismo com Jesus. A gente vence esse velho homem que a gente tem dentro de nós, que pode aflorar a qualquer momento, que eu espero que não, com Jesus. Ah, mas você já tem 20 anos que não bebe. Tem 20 anos que eu não bebo. Mas se eu tomar uma hoje, amanhã eu estou bebendo de novo. Então, a nossa luta, ela é diária, contra todo tipo de coisa. Que dia que você parou? Ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã, amém? Ah, tem 20 anos, já tem. Mas eu paro um pouquinho todo dia. Aquele dia, hoje eu acordo e falo assim, hoje eu não vou fumar e não vou beber. Mas que dia? Eu falo, hoje. Aí amanhã eu acordo e falo, hoje também eu não vou fumar e não vou beber. E com isso você vai completar 20 anos, 30 anos, 50 anos, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pela semana que passou, Senhor, por essa semana que está chegando ao seu final, Pai. Nós sabemos que muito o Senhor ainda tem a fazer por nós, Pai. Muito o Senhor ainda tem a acrescentar em nossa vida, em nossa casa, em nosso emprego, em nossa família, Pai. E que o Senhor possa continuar, Pai, nos abençoando. Esse mês que vai chegar amanhã, Pai, o mês de julho, que possa ser um mês sobrenatural, que possa haver curas, que possa haver libertações, Pai, que possa haver conversões dos nossos familiares, nossos parentes, assim como foi pregado. Quem sabe é nesse mês que o Natan vai ter a honra de falar que o pai dele serve. Pai, nós não sabemos os teus propósitos, nós não sabemos as tuas coisas, mas o Senhor conhece cada um dos nossos propósitos, das nossas vontades, Pai. Então agora, Senhor, retira a nossa vontade, coloca a tua vontade em nós, Pai. Retira os nossos planos, coloca os teus planos em nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, que toda obra do inferno, Pai, tudo que vem para tirar a paz, para roubar a alegria, Senhor, para desfazer o que o Senhor tem feito na nossa vida, seja repreendido em nome de Jesus, Pai. Leva-nos, Senhor, a lugares mais altos, ó Pai. Leva-nos a andar por cima dos problemas, ó Pai. Leva-nos a andar por cima daquilo que nos tira da frequência, Senhor, que nós estamos conectados com o Senhor, Pai. Pai, vem Santa Ceia, vem algo bom, vem renovação de aliança, Pai. E nós queremos estar aqui com o coração aberto, voltado a Ti, voltado às Tuas coisas, ó Pai. Começa a trabalhar desde hoje, desde já, em nós, Pai, para que nós cheguemos aqui no domingo e estejamos livres para Te adorar, livres para buscar a Tua face, Pai, livres para falar do Teu nome, Senhor, para engrandecer o Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Obrigado pelo monte, pelas orações, Pai, que foram entregues a Ti, Pai, que o Senhor possa resolver tudo que ainda não foi resolvido, que o Senhor possa fazer tudo que ainda não foi feito, Pai. E muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor já operou. E agora, Senhor, nos leva debaixo da Tua graça, da Tua proteção, Senhor. Alcança, Senhor, aqueles que estão necessitando de um toque do Teu poder, os que estão hospitalizados, ó Pai, os que estão enfermos, Pai, o Rodrigo que está gripado, Senhor, e outros, ó Deus, que a gente talvez não esteja lembrando agora, mas que necessitam de um toque na área da saúde, Pai. Alcança, Senhor, essas vidas em nome de Jesus. Meu primo lá, o Miguel, Senhor, está naquele hospital, Deus, e todos, ó Deus, que a gente não sabe agora o nome, mas que estão necessitando só de um toque Seu, Pai.
Vá lá, visite aquele leito, Pai, toca, Senhor, em nome de Jesus. Traz, Pai, a vida, Pai, todo órgão paralisado, Pai, tudo que estiver errado, seja consertado pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pelo amor de Deus, Pai, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. E as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos. Todos digam amém. 1, 2, 3. Glória a Deus. Não saia sem dar um abraço.